Bom dia a todos e a todas. Nossos cumprimentos ao Márcio e à Tereza. Evento importantíssimo, realizado pelo Conjur, pelo 247. Saudação ao queridíssimo ministro Gilmar Mendes, demais convidados deste painel. É sempre muito bom falar sobre drogas neste país, sobretudo pelos impactos que esse tema já trouxe negativos para a segurança pública, como bem enaltecia o querido ministro Gilmar Mendes, sobretudo em relação ao que decorre dessa situação para o sistema prisional. A decisão do Supremo Tribunal Federal, paradigmática em todos os sentidos, ousada, arrojada, e realmente aqui nós temos um outro referencial e novos paradigmas para a redefinição desta política em nosso país. O tema, como bem disse o ministro Gilmar, já nos convida há muito uma série de reflexões e, evidentemente, que a decisão ela coloca o tema em outro contexto, porque praticamente ela faz migrar as consequências do tratamento da questão das drogas em relação ao usuário do campo penal para o campo da saúde. Eu creio que esse é o ponto aqui, talvez o mais significativo e o que demande uma necessidade mais aprimorada de todos nós entendemos o alcance, a abrangência, a extensão e o que isso significa. Até porque só a exata compreensão desta transformação é que vai nos fazer vencer todos os estigmas e toda forma de ideologização que esse tema nos convoca. O Supremo Tribunal Federal determina ao Conselho Nacional de Justiça duas tarefas muito importantes. A revisão do que já foi consolidado à luz do que estava então vigente, e aqui eu vou trazer, portanto, as primeiras considerações sobre este levantamento de acervo ou de espólio em relação à questão das drogas, sobretudo no que foi consolidado até aqui, algo, ministro Gilmar, que nós estamos escalando em duas fases, uma primeira já concluída, né, e nesta conclusão que houve de um primeiro mutirão carcerário para a revisão de faltas disciplinares que acarretaram regressão de regime, porque ainda considerado o crime do porte ilícito de entorpecente como, enquanto crime, portanto, infração disciplinar de natureza grave, a representar regressão de regime. Nós fizemos agora a revisão dos casos, das situações em que este contexto levou à regressão de regime, sobretudo a partir dos dados consolidados na plataforma do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que é uma plataforma nacional que compreende todos os processos de execução penal do nosso país. Nós temos, portanto, aqui que houve a revisão, basicamente, de 8.205 casos que representavam regressão de regime e, por força do cancelamento da capitulação, que implicava justamente a caracterização de falta grave, houve, então, uma remodulação de todas as consequências que derivaram daquela regressão para o restabelecimento ou para uma atualização da situação processual desse condenado. Nós alcançamos, com essa revisão, 8.205 casos que foram enfrentados à luz de regressão de regime por prática de falta grave, considerada falta grave ainda o crime de porte para uso de substância entorpecente. A segunda fase deste apanhado, desta determinação, ela está ainda em execução. Nós temos aqui um universo inicial de aproximadamente 400 mil processos. Esse representa, portanto, o estoque daquilo que vai ser depurado
pelo Conselho Nacional de Justiça e por todo o Judiciário Nacional, e nessa depuração agora, submetido esses casos aos diferentes filtros decorrentes da objetivação como o Supremo Tribunal Federal firmou a descriminalização do porte, tal como ditado no recurso extraordinário, nós vamos chegar, portanto, a um número que não é um número definitivo, mas que ele já nos reflete um quantitativo que alcança aproximadamente 140 mil casos. Vejam que nós aqui, passo seguinte, será iniciarmos procedimentos ou incidentes para a revisão desses casos, à luz, portanto, dos critérios determinados pelo Supremo Tribunal Federal para configurar essa descriminalização. E essa é uma fase agora onde nós estamos agora nos últimos ajustes dos elementos que vão ensejar, portanto, a revisão desses casos, porque é entender que os 400 mil inicialmente previstos, eles foram identificados a partir de parâmetros gerais e que nós vamos agora detalhando especificamente no que eles consistem. Essa fase já está bastante adiantada e com a definição desse universo concretamente, nós vamos então inaugurar ou ativar essa segunda fase do mutirão carcerário. A regulamentação é a segunda tarefa que o Supremo Tribunal Federal confiou ao Conselho Nacional de Justiça. Essa é uma regulamentação que ela está sendo construída interagências, intra- e intergovernamental, com a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública através da SENAD, da secretária Marta, e da SENASP, do secretário Sarrubo, mais o Ministério da Saúde, secretário Massuda, né, e toda a sua competente equipe, onde nós vamos, portanto, aqui trazer para a realidade, para a efetividade, o que representa efetivamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que aqui o papel, sobretudo do Judiciário, da magistratura, vai ser, sobretudo, um papel em que a ênfase à questão da saúde ela vai se sobressair, justamente para que nós possamos vencer todos esses estigmas que decorrem da questão relacionada à droga. Aqui o grande paradoxo é a descriminalização sem a despolicialização do tema, né? E o papel da saúde aqui é a única forma de nós vencermos todos os desafios que o tema ele nos convoca. As referências à prevenção, ao cuidado, até porque de repressão não mais se cuida, e buscando justamente a efetividade a partir de exemplos bem-sucedidos. O caso Portugal. Nós temos aqui boas referências, boas evidências que nos trazem bons caminhos que vêm de Portugal, inclusive agora recentemente, né, com a presença, inclusive, do próprio ministro Gilmar e de uma delegação oficial que foi especificamente constituída para visitar os equipamentos portugueses relacionados ou estruturados para o encaminhamento dessa questão, nós vimos e nós percebemos ali situações muito interessantes e, claro, que se submeteram a uma trajetória, a um acúmulo de conhecimento. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite lá em Portugal, desde das referências da lei, né, que é praticamente o divisor de águas no ordenamento jurídico português, que trata da descriminalização das substâncias ilícitas, que é de 2000, nós temos aqui uma série de avanços que foram paulatinamente sendo alcançados justamente a partir das boas referências que Portugal tomou em relação ao tema, mas, sobretudo, para tratá-lo consideravelmente como uma questão de saúde, né? Só com esta percepção, e nós vimos isto na prática, nós pudemos entender que a questão da droga, a não ser por aquelas situações não problemáticas,
mas ela é uma questão que deve ser também enfrentada como uma necessidade de ajuda, de apoio, de intervenção da saúde, nos limites daquilo do que a saúde pode nos oferecer. Importantíssimo que haja a possibilidade de uma classificação do risco de vulnerabilidade dessa pessoa, né, sobretudo a propensão do uso, problemático ou não, para o efeito da droga. E essa conjuntura, evidentemente, que trazer o modelo português imediatamente, ou tal como estruturado, né, diretamente para o Brasil, não é nem o caso, mas senão uma boa referência para que nós possamos construir um modelo genuinamente brasileiro, um modelo que esteja adequado e ajustado às nossas particularidades, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, para isso, Portugal vai muito nos ajudar e vai muito contribuir, sobretudo pelas boas referências, pelos bons paradigmas que nos lega, não só ao Brasil, onde nós temos alguma identidade com o ordenamento jurídico português, né, mas, sobretudo, com essa questão da droga, mas aquilo também que Portugal representa para o restante da comunidade internacional. É um esforço, como eu disse, desafiador, e, sobretudo, que pressupõe essa conversa integrada, cooperativa e ajustada entre todas essas agências, porque não mais nós estamos aqui diante de algo que dependa, sobretudo ou exclusivamente, de uma intervenção judicial. Muito pelo contrário, aqui talvez o ponto da virada é justamente menos judiciário, mais saúde, menos repressão, mais cuidado. Muito obrigado.